Secretário, você colocou no final do primeiro bloco essa questão de que a noção de que a natureza existe para nos servir e de que esse é um serviço eterno, inesgotável, vem, quer dizer, de eras ancestrais. Na verdade, é fruto da nossa ignorância, né? Nós não tínhamos percebido, certamente, que nós somos parte integrante desta vitalidade e que, portanto, como parte desse todo, cabe a nós um papel. E esse papel não pode ser única e exclusivamente de retirar para nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a nossa alimentação, muitas vezes para o nosso luxo, muitas vezes para a nossa frivolidade, né? Aquilo que, na verdade, tem começo, meio e fim, né? O tempo todo nós precisamos renovar. Eu digo isso porque você colocou também a questão da saúde como sendo hoje uma questão que veio sendo desvirtuada, de certa maneira. Quer dizer, o próprio profissional especialista em saúde muitas vezes se vê numa situação de vida ou imerso num sistema que não o valoriza suficientemente, e isso acaba gerando toda uma posição anti-saúde, se a gente quiser pensar, né? Porque ele é o primeiro a ficar com depressão, com insônia, com problema financeiro, e aí a coisa vai em efeito dominó. Eu coloco isso porque eu fiquei muito feliz quando vi que no Brasil o Ministério da Saúde começa a olhar a questão das chamadas disciplinas alternativas, né? Então, acupuntura, massagem, uma série de outras coisas, quer dizer, recursos da fitoterapia. Eu queria saber um pouquinho sua opinião sobre isso, porque isso mexe muito com a relação saúde e meio ambiente. Em 1989, quando eu fui secretário de saúde pela primeira vez, aqui em São Paulo, na capital, nós começamos o curso de acupuntura lá no Hospital Municipal do Servidor, ali no Vergueiro, e que até hoje se mantém formando pessoal médico para toda a rede. Então eu sempre achei e acho, né, que esse conhecimento antigo, tradicional e que tem resultados importantes em outros países deve ser incorporado pela ciência dita ocidental, que tem resultados também fantásticos, né? Mas não sabe tudo, né? Então esse reconhecimento agora recente do Ministério da Saúde, isso foi no ano passado, né, em relação à homeopatia, à acupuntura, isso é muito importante e está rapidamente sendo absorvido. Aqui na cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde tem um programa grande em relação a essas questões. Desde o Tai Chi, do Liang Kong, até a acupuntura, essa secretaria gigante, a maior secretaria municipal de saúde do Brasil, né, tem um espaço muito grande para esse tipo de programa. Então, a gente não pode esquecer que há muitos conhecimentos, e esses conhecimentos implicam numa relação entre o nosso ambiente físico, ambiente sutil, o ambiente que nos cerca das plantas, das ervas, do ar, daquilo que a gente respira, da maneira como a gente se movimenta, não é? E de como a gente conduz, acima de tudo, o grande inventor da realidade, o cérebro. Nós adotamos uma palavra de ordem para a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, que é a questão do equilíbrio. Isso que você falou. Essa busca do equilíbrio que começa de dentro e de dentro vai se espalhando de forma molecular pelo resto do mundo. Isso. Mas eu perguntaria para você se você acha, o que você acha do caso de São Paulo. São Paulo não é uma cidade comum, uma cidade de 11 milhões de habitantes, é uma cidade... É uma loucura. População maior do que o Chile, maior do que Cuba, 3 vezes no Uruguai, maior do que Portugal, né? É uma cidade-país, né? E é o coração econômico, social e político do Brasil. E da América do Sul, com certeza. Tudo que acontece de bom e de ruim no Brasil tem a ver com São Paulo. Tem a ver com São Paulo. Então, quando o ex-prefeito José Serra me convidou para ser secretário, eu vindo da área da saúde, da seguridade, né? Pensei, primeiro, por que estão me convidando, né? Aí depois eu entendi. Primeiro, porque hoje essa questão do meio ambiente é uma questão que não diz respeito somente aos especialistas, aos profetas, aos cientistas. Nós temos que recorrer a eles, sempre, quando necessário. Mas hoje, a questão do meio ambiente é uma questão do homem e da mulher comum. Isto. Esse homem e a mulher comum tem que tomar os seus cuidados e se comportar, viver de acordo com o novo padrão. Eu entendi por que eu fui chamado para a Secretaria do Meio Ambiente. Aí depois eu perguntei, mas será que é possível que a capital do capitalismo no Brasil
pode levar em conta a questão do meio ambiente? Eu descobri que pode, né? Veja que a política pública meio ambiente no Brasil é muito pouco valorizada ainda. São orçamentos pequeníssimos. Você vê, a ministra Marina da Silva, a melhor ministra que tem naquela esplanada toda disparada. Disparado. Mas, no entanto, tem 0,7% do orçamento nacional. E isso se repete pelo Brasil inteiro. Dos 5.500 municípios do Brasil, só 1.000 têm secretarias de meio ambiente. Eu tenho Secretaria Municipal de Saúde e Educação dos 5.550 municípios. Lá na fronteira do Acre com a Bolívia, tenho Secretaria Municipal de Saúde e Educação. Com certeza. Só tenho 1.000 secretarias municipais de meio ambiente pelo Brasil afora. E mesmo São Paulo, quando a gente começou o governo, em 2005, qual era o orçamento que a gente tinha? Qual era? 0,5% do orçamento, 50 milhões de reais, para trabalhar a questão do meio ambiente numa cidade de 11 milhões de habitantes. Eu não estou aqui. É uma loucura. O prefeito Serra e agora o prefeito Kassab têm nos apoiado bastante. Tanto que o nosso orçamento pulou de 50 milhões em 2005 para 307 milhões agora em 2008. Cresceu 5, 6 vezes, né? Bem mais do que a média do orçamento. Mas mesmo assim, passamos de 0,5% para 1,2%. É pouco. Portanto, qual é a tática que a gente tem que trabalhar na questão ambiental no Brasil? Aliás, aprendi isso com a Marina, né? É a tática de trabalhar com os outros, com as outras secretarias, com os empresários, com os sindicatos, com a população em geral. Você ter essa capacidade de lutar para aumentar a sua estrutura própria e trabalhar com os outros. Essa é a tática do meio ambiente no Brasil. Secretário, no próximo bloco, eu quero te perguntar sobre tudo o que a sua secretaria vem fazendo. Mas eu aprendi que a gente precisa primeiro fazer a nossa parte. Então, me diga o que eu devo fazer, como moradora de São Paulo, pelo meio ambiente da minha cidade. Bom, tudo isso é uma questão de proporcionalidade, mas não existe exceção. Veja na questão, por exemplo, do aquecimento global, que é a crise ambiental, social e política mais grave que o mundo vive. O doutor Antônio Hermílio de Moraes, que é o homem mais rico do Brasil, segundo o imposto de renda, ele tem uma série de responsabilidades e tem que cumprir para ajudar a humanidade nesse problema tão grave. Mas a dona Maria, que é operária lá em São Miguel Paulista, perto da fábrica dele da nitroquímica, também tem a sua responsabilidade proporcional ao ombro. O ombro do doutor Hermílio Moraes é largo, né? O ombro da dona Maria é mais estreito. Mas todos os dois têm que carregar esse peso para ajudar a humanidade a enfrentar o problema. A dona Maria, por exemplo, quem pode substituí-la dentro da casa dela, ensinando o marido, os filhos, a questão da coleta seletiva, da economia da água e da luz? Aqui não é ditadura, só ela, Dona Maria, dentro da casa dela, é que pode fazer esse papel da educação ambiental. E o doutor Antônio Hermílio de Moraes, nas suas fábricas, gigantesco complexo econômico, ele pode ajudar o Brasil e o mundo com outra postura. Claro. O governo, o doutor Antônio Hermílio e a dona Maria, cada um de acordo com a sua capacidade. Um dentro de casa, dentro do seu prédio, conversando com os vizinhos, juntando o pessoal do bairro, fazendo todo esse processo de economia de água, de luz, reciclando lixo. A gente vai falar no próximo bloco, eu quero saber essa questão da água. Como é que está acontecendo a questão da água em São Paulo? E especialmente essa coisa dos rios, né? Que aqui tem muita enchente. Mas a gente vive jogando porcarias na rua, né, secretário? Quer dizer, depois a gente chora porque parou o trânsito, alagou, só que a gente também joga garrafa plástica, papel, tudo que é porcaria que depois vai parar no bueiro. São Paulo produz 15 mil toneladas de lixo por dia. É uma vergonha. 15 mil toneladas. Mais do que Nova York. Nova York produz 12 mil toneladas de lixo por dia. São Paulo, 15 mil toneladas de lixo por dia. Gente, nós precisamos fazer a operação limpeza. Até o próximo bloco.